Boa noite, pessoal. Vamos continuar estudando as funções. Para isso, vamos revisar alguns pontos importantes da aula passada. Função. Primeiro, o conceito de função é um dos mais importantes da matemática. É aplicado em várias áreas, como na física, na biologia, na economia, na administração, etc. Exemplo. Complete a tabela abaixo sabendo que 1 litro de gasolina custa R$ 4,05. Então, se a gente comprar 1 litro, a gente paga R$ 4,05. Se nós comprarmos 2 litros, R$ 8,10. Se nós comprarmos 3 litros, R$ 12,15. Se nós comprarmos 10 litros, nós vamos pagar R$ 40,50. Observe que para multiplicar um número por 10, basta deslocar uma casa com a vírgula. Se eu comprar X litros, quanto que eu vou pagar? X vezes 4,05. Pessoal, só lembrando que esse exemplo, ele ilustra uma ideia da aula passada, onde nós analisamos algumas situações que envolviam duas grandezas, no caso aqui o número de litros e o pagamento, e que o pagamento aqui está em função do número de litros, ou seja, quanto mais litros eu compro, mais eu pago, ok? Bom, se Y é o preço a pagar e X o número de litros, dizemos que o preço está em função do número de litros. A variável dependente é o Y, a variável independente é o X. Para eu encontrar o pagamento, o valor que eu vou pagar, sempre eu vou multiplicar o número de litros por 4,05. Lembrando que o X é um número positivo. Função através de diagramas. Então, ó, f é uma função de A para B. Eu tenho aqui o diagrama A com os elementos do domínio em A. Tem o diagrama azul B e tem, dentro do conjunto B, 5 elementos. Observa que essa função de A para B associa o x1 ao y1, o x2 ao y2, o x3 ao y3, o x4 ao y4. O conjunto A vai receber o nome de domínio, o conjunto B todo de contradomínio, e aqueles elementos que receberam flecha, no caso y1, y2, y3 e y4, recebem o nome de imagem. Uma forma matemática de escrever é f de x1 igual a y1. Isso significa a imagem de x1 é o y1. Recapitulando, conjunto A, domínio, conjunto B, contradomínio. Aqueles elementos que receberam flecha, imagem. Y1, imagem do x1, y2, imagem do x2, y3, imagem do x3, y4, imagem do x4. Uma observação importante. Quando nós tivermos uma função através de diagrama do conjunto de cada elemento do conjunto A, só pode sair uma única flecha. E não pode sobrar nenhum elemento no conjunto A sem estar associado ao conjunto B. Bom, domínio, imagem e contradomínio. Pensando no exemplo que eu falei anteriormente, quem é o domínio da função df da função? x1, x2, x3, x4 ou simplesmente o conjunto A, de onde as flechas saem. Quem é a imagem? Quem que recebeu flecha aqui? y1, y2, y3, y4, quem recebe flecha é a imagem. Contradomínio da função y1, y2, y3, y4 e y5, ou simplesmente o conjunto B. Pode ser que a imagem coincida com o contradomínio, mas nem sempre isso vai acontecer. Bom, um outro exemplo. Numa indústria, o custo operacional de uma mercadoria é composto de uma parte fixa, de R$ 300, mais um custo variável de 50 centavos por unidade fabricada. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o custo operacional de Y e o número de unidades fabricadas de X. Dizemos que o custo está em função
do número de unidades fabricadas. Ou seja, para eu encontrar o Y, eu vou depender do X. Como será a função que relaciona o custo operacional Y e o número de unidades fabricadas X? Pensa um pouquinho. Bom, escreva a função para a situação anterior. Então vamos recapitular. Y, custo. X, número de unidades fabricadas. Lembrando que aqui, ó, o X tem que ser um número positivo. Pode ser zero? Daqui a pouquinho a gente responde. Então, o custo vai ser a parte fixa, R$300, mais 50 centavos multiplicado pelo número de unidades fabricadas. Então, vou dar um exemplo. Se o número de unidades fabricadas são 10 unidades, qual vai ser o meu custo? 300 mais 50 centavos vezes 10. 50 vezes 10, multiplicar por 10, basta deslocar com a vírgula uma casa. 5,0 é o mesmo que 5. 300 mais 5, 305. Então, o custo de 10 unidades, R$305. Eu até coloquei como uma observação. X pode ser zero? Vamos pensar. Se o X for zero, o número de unidades fabricadas é zero, não existiu. 0 vezes 0,50, 0. Mais 300, R$300. Quando o X for zero, eu não fabriquei nada, mas eu tenho um custo. Que eu chamei anteriormente. Vamos pegar aqui, ó, né? Uma parte fixa. O que seria a parte fixa? Água, luz, telefone, aluguel, custos que a empresa tem, que são fixos, que todo mês a gente tem esse custo.